Se você usa Monjaro, sabe que a fome diminui, mas os efeitos colaterais acontecem, então fica comigo que eu vou te mostrar alguns suplementos que vai te ajudar nessa parte. Olá, meu nome é Luana, sou nutricionista e eu atendo as pessoas para ajudar a melhorar e buscar essa saúde e qualidade de vida. Primeiramente, curte esse vídeo, se inscreve no canal e, se possível, depois no final e você gostar, manda para mais pessoas. Tá, mas por que eu preciso suplementar primeiramente? Quando a gente pensa na utilização do Monjaro, muitas vezes a gente começa com pacientes que acabam comendo menos quantidade de nutrientes. Então, por isso, a gente já tem uma falta de vitaminas e minerais pela quantidade menor do consumo, certo? Além disso, o nosso metabolismo pode também ficar mais lento, preguiçoso, vamos pensar. Então, para isso, a gente também precisa acelerar esse metabolismo. Para a gente também evitar risco de constipação. Tem muito paciente que alega de que eu uso Monjaro, mas meu intestino é preso. Então, uma das partes para suplementar também é por conta da constipação. Prevenção de perda muscular, né? Esse é o principal ponto que a gente trabalha aqui em consultório com pacientes que utilizam o Monjaro, emagrecem muito rápido e tem uma perda muscular muito grande. Então, a utilização da suplementação é importante para isso, para a gente conseguir preservar e o paciente não ter tanta perda muscular. Vamos para os suplementos. Quais suplementos eu, Luana, gosto de indicar? O primeiro de todos, creatina. Nem só pacientes que utilizam Monjaro, mas todos os pacientes deveriam estar utilizando a creatina. Por quê? Ela vai te ajudar na força, ela vai melhorar o teu rendimento e ela vai te ajudar nessa parte de manutenção de massa muscular. Então, suplementação de creatina diário é muito importante. Luana, dosagem, isso tudo é particular, tá? Muitas vezes a gente calcula ali na média que vai ficar de paciente de 3 a 5 gramas todos os dias. Lembrando que creatina é uso crônico, eu preciso tomar todos os dias. Não adianta eu só tomar quando eu lembro ou só tomar quando é dia de treino. Não, eu tenho que tomar ela todos os dias para me sentir efeito. Então ela precisa saturar primeiramente. Para isso eu preciso começar a tomar e eu sentir diferença lá na frente, né? Então não é amanhã, e eu também não vou sentir algo assim, comecei a tomar creatina e agora eu tô forte, comecei a tomar creatina e agora eu tô sentindo diferença. Não tem nada a ver. Então muitas vezes a gente vai sentir a longo prazo a utilização da creatina, e às vezes até brinco, que tu só sente falta da creatina quando você não toma mais. Segundo suplemento, proteína, né? Quando a gente fala de proteína, a gente tem alguns tipos de suplementação de proteína. Então a gente tem o whey protein, que ele é classificado como concentrado, isolado, hidrolisado. Então qual que é legal eu estar utilizando? Se você não tem nenhum tipo de intolerância à lactose, qualquer tipo de whey protein vai servir para você. Agora, eu tenho uma condição de intolerância à lactose, às vezes nenhum tipo de whey vai ajudar, nem o isolado para alguns pacientes. Então a gente acaba utilizando para esses pacientes ou proteína vegana, ou beef protein, que é a proteína da carne, ou a opção do collagen protein, que é o body balance, que é outras opções. Então são opções que também servem, que também fornecem essa proteína para suplementação, mas muitas vezes é um preço mais caro, ou não é tão fácil de achar, ou a questão do sabor dele também não é tão agradável. Então é muito legal você ir testando, mas se você tem uma intolerância à lactose, talvez seja legal você realmente partir ou para um vegano, ou para o beef protein, ou para o collagen protein. Mas se você quiser testar o whey isolado, teoricamente ele também não vai ter a questão da lactose. Mas eu tenho pacientes que têm intolerância à lactose e nem o isolado a gente consegue estar suprindo. Quantidade de whey. Normalmente a gente indica uma dose, pelo menos por dia, mas para alguns pacientes acaba sendo 2 doses, dependendo do caso do paciente, dependendo do peso do paciente, dependendo da quantidade de proteína que ele consegue ou não atingir ao longo do dia dele. Então isso tudo é muito particular, não tem é certo isso ou certo aquilo. Então vai depender realmente do objetivo do paciente, da quantidade do peso do paciente e o quanto de proteína ele consegue comer de forma natural, comida, né? Então o suplemento ele entra como algo que eu preciso suprir. Então eu não consigo tomar, comer a proteína e a gente suplementa. Mas não que é obrigatório a utilização da suplementação de whey. Mas é que quando o paciente está na utilização do Monjaro, a fome dele cai, ele não consegue ter tanto apetite, é a forma mais fácil e prática de a gente estar utilizando também. Magnésio. O magnésio ele participa de mais de 300 funções dentro do nosso organismo, seja ela para intestino, relaxamento, sono, músculo, então para várias funções. E a gente tem 5 tipos de magnésio. A gente tem o dimalato, treonato, a gente tem o quelado, a gente tem o citrato, tem o cloreto de magnésio. Então esses 5 tipos de magnésio, cada um tem para alguma questão do seu corpo, seja para intestino, seja para relaxamento, seja
parte articular, seja para sono, seja para parte cerebral, cognitiva também. Então, o magnésio em si, ele participa de várias funções no nosso organismo. Então, é bem legal a gente também suplementar, principalmente para pacientes que estão com essa parte de intestino um pouquinho mais preguiçoso ou com muita dificuldade para dormir também, relaxar, ansiedade. Então, é bem legal a gente estar suplementando. E eu gosto de indicar, às vezes, até os 5 tipos de uma vez, né? Eu tenho a opção da Nutrify, que tem os 5 mag, né, que são 5 tipos de magnésio. O The Essential também é uma opção legal que dá pra gente estar utilizando. Eu vou deixar os links aqui desses suplementos que também dá pra gente estar utilizando. Quarto suplemento, ômega 3. É um excelente anti-inflamatório, então vai te ajudar nesse processo de diminuir a inflamação crônica da obesidade em si. Tá? Então, o ômega 3 é bem importante, só que a gente tem que se atentar à utilização de ômega 3 que tem 2 tipos de selos, ou selo IFOS ou o selinho do MEG3, tá? Então, a gente sempre tem que estar utilizando, eu vou deixar alguns links aqui embaixo de ômega 3 que eu indico, mas são ômega 3 que tem essa função e que tem esse selinho, né? Então, vai te ajudar bastante nesse processo de desinflamação, então ele ajuda como um anti-inflamatório. O uso de eletrólitos, então principalmente quando a gente fala de sódio, potássio, magnésio, que muitas vezes a gente tem perda, principalmente para pacientes que têm muita náusea, muito vômito, muita diarreia. Então são pacientes que às vezes acabam tendo uma perda muito grande desse tipo de minerais. Não que seja padrão, não é que todo mundo que usa Mounjaro precisa, então depende, né? Mas se você é um paciente que não tá conseguindo comer muito bem, tá muito nauseado, tá vomitando, tá tendo muita diarreia, às vezes você é um paciente propício para a utilização desse tipo de eletrólitos. Vai te ajudar também nessa parte de cãibra, de fraqueza muscular, não somente o processo de desidratação. E um dos sintomas que o paciente também tem, que utiliza Mounjaro, é dor de cabeça. Então, se você está tendo dor de cabeça, dá uma investigada, que às vezes pode ser que tu tá desidratado. E não tô falando desidratado de tomar água, tem que tomar água. Não, às vezes é a falta realmente desses minerais. Então, a importância de você cuidar e tá com acompanhamento nutricional para te auxiliar também nessa parte. O que a gente tem que ter cuidado em relação à questão de suplementação? Comprar o suplemento mais barato do mercado, que às vezes não é o indicado pelo teu profissional. Tenha cuidado, o profissional está te indicando realmente suplementos que auxiliam, que realmente tem estudos, que eles são comprovados benéficos. Tudo, não mistura tudo, vou tomar isso, vou tomar aquilo, vou tomar um monte de vitamínico. Tem que cuidar. Muitas vezes a gente tem que fazer exames. E nesses exames a gente também vai investigar que tipo de mineral ou que tipo de vitamina você está em falta. Então a gente também tem outras vitaminas, tem B12, tem D, que eu nem citei aqui, mas que muitas vezes é realmente uso individual, então ele também é importante. Mas se você também estiver em falta, então a importância de você fazer os seus exames em dia, de você ter esse acompanhamento nutricional e médico durante o acompanhamento para investigar se você realmente precisa ou não fazer uso desses suplementos. Então, são suplementos que realmente funcionam para potencializar o uso do Mounjaro, mas nada faz milagre nessa vida, né? Então, se você está tendo dificuldade, você não faz um acompanhamento nutricional, eu posso indicar também o Nutriflex, né? Que são os meus acompanhamentos, a minha consultoria online que eu faço com os pacientes. Eu tenho bastante paciente em utilização do Mounjaro que eu atendo online, de forma, através de questionário, a gente ajusta plano alimentar, o paciente tem um resultado melhor afetivo, suplementamos e aí a gente, consequentemente, consegue depois fazer o desmame e ter os resultados depois para manutenção. Se você está tendo dificuldade ou conhece alguém que está tendo dificuldade com o uso do Mounjaro, com esses sinais e sintomas e não está suplementando nada, manda esse vídeo. Às vezes pode ajudar a abrir a mente dele ou procurar também um profissional. E se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal que vai ter mais vídeos também sobre o uso do Mounjaro.